Olá pessoal, boa noite. Tive um probleminha aqui, comecei de novo e agora eu vou aguardar a Heloísa entrar para a gente começar. Mais uma live essa semana. A Elo já entrou. Deixa eu convidá-la aqui. Mais uma live essa semana, novamente falando sobre tema de Oiê, relacionamento. Elo, boa noite, gente. deu uma Boa bugada noite. aí, né? Deu um probleminha aqui e já retornei, tá tudo certo. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui, fixar o tema da nossa live de hoje, sempre no foco, de relacionamentos amorosos, mas hoje a gente vai trazer um pouco sobre a nossa autenticidade, sobre esse nosso lugar, como a gente tem se colocado nas nossas relações. E aí eu vou mais uma vez me apresentar, para aquelas pessoas que não nos acompanham semanalmente aí, de repente ainda não me conhecem. Eu sou Lidiane Araújo, facilitadora de constelações familiares, trabalho com desenvolvimento humano também. Tenho uma grande paixão por esse tema de relacionamentos, é o meu grande foco, né? E juntamente com a Elo, a gente vem desenvolvendo há mais de 2 anos trabalhos nesse sentido de trazer um pouco desse tema sistêmico e agora com um foco ainda maior nesse tema de relacionamentos amorosos. Eu vou fixar o tema, enquanto isso a Elo vai se apresentando. Já vou agradecer os coraçõezinhos que já estão subindo aí. Oi, Andressa, Alana. E quem puder, compartilha essa live com outras pessoas, para que mais pessoas possam estar conosco hoje e ouvir um pouco mais do que a gente tem para dizer. Tá bom? Vou fixando aqui o tema e a Elo vai falando aí com vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Heloísa Van Orden, sou psicóloga clínica, trabalho com público adulto, casais, relacionamentos e eu e a Lidiane também sou como a Lidiane, facilitadora de constelações familiares e a gente tem trabalhado em parceria aí já tem quase 3 anos. Já vai um tantão, né? Vai fazendo aniversário aí. 2 anos e o tempo vai seguindo. E esse ano, desde que começou a pandemia, nós temos focado nossas lives semanalmente, todas as segundas, falando sobre relacionamento amoroso e outros temas relacionados a desenvolvimento e crescimento pessoal. Ok? E o tema de hoje é quem você é no relacionamento. É um É, tema bem intrigante e amplo, né? Que a gente é pode uma ampliar. perguntinha que a gente pode ter Ampli... muitos assuntos, né? E aí, diante disso, a gente pede, né, Lu, que o pessoal Uhum. possa participar conosco, deixa suas perguntas, seus comentários, né, o que vocês acham desse tema, o que vocês querem saber, para que a gente possa contribuir de fato com aquilo que faça sentido para cada um de vocês. Dentro das nossas possibilidades, a gente Claro. tenta, né? Deixem aí suas perguntas, troquem ideias, caso, né? Às vezes tem um caso pessoal, alguma história que você queira dividir conosco, né? É bem legal. E aproveita e pede, tem aqui o aviãozinho para você enviar e convidar outras pessoas para assistirem, se vocês acharem que o tema é relevante para elas, né? Sim, eu já estou Muito bem. mandando os meus aviãozinhos por aqui. Quem você é no relacionamento? A gente está fazendo um recorte dentro de relacionamento amoroso, mas é um tema amplo, serve para todo tipo de relacionamento. Eu acho que todos os pontos que nós vamos falar aqui hoje, que a gente deu uma organizada, a gente sempre dá uma organizada nas ideias, né, pessoal? A gente precisa ter uma linha de pensamento, a gente passa assim dias pensando qual vai ser o tema da próxima live, o que a gente pode falar, quais os assuntos relevantes, aquilo que a gente acha importante. Então a gente se organiza, a gente estuda, a gente lê e aí prepara um roteirinho, né, que fica aqui guiando o nosso bate-papo, né, que
que ajuda a gente a ter coerência dentro do assunto. Então, para que a gente esteja aqui entregando um conteúdo e um bate-papo legal para vocês, a gente se prepara bem, né, Lid? Isso, Né? a Pode gente até ser que a esforça gente pra fale isso. bobagem, mas nem tanto, né? Nem É uma tanto. bobagem Quando a gente embasada. A gente gosta. fala bobagem, é bobagem Isso. embasada. As bobagens talvez nem pelos nossos filtros, pela forma como cada um enxerga aquilo Isso. que busca. Mas, assim, com certeza a gente busca fazer o melhor possível para trazer para vocês algo que seja realmente relevante, Aham. significativo na vida de vocês. E para que a live fique mais interessante, claro que é importante que vocês possam, então, participar com o que for de vocês em relação ao tema que a gente vai começar a falar. Uhum. Ô, Lid, sabe o que eu estava pensando, lembrando disso aqui agora? Que eu não sei, a gente é muito amiga da Fabiola, né, do Conversa de Família. E ela, quando faz live sozinha, só ela, você já reparou que ela tem agora um modo de compartilhar a tela? Sim, E aí eu queria ver se eu lembrar, ver se tem na live em dupla, que a gente pode pensar nisso, incrementar alguma coisa, se a a gente gente achar que é precisa checar, relevante, a gente precisa checar testar, se né? é recurso que está disponível para nós, porque tem alguns recursos no Instagram que não são disponíveis para todos os perfis. A gente precisa Uhum. Tem isso também. Enfim, é isso. enquanto isso, Vamos falando, né? Então, o que que a gente pensa quando a gente está falando quem sou eu, quem é cada um de nós dentro de um relacionamento, né? Quando eu ouço né, essa frase assim para mim, me vem muito dos papéis, né? Acho que muitas pessoas ao ler devem ter pensado em hum, papéis. Quem sou eu no relacionamento? Qual é o papel que eu ocupo? Qual é o lugar que eu ocupo nesse relacionamento? É disso que a gente vai falar? mais ou menos. Bem, peraí que eu fui mandar aviãozinho procurar o povo e a tela sumiu aqui. Agora sim. Repete, please. Enfim, né? Você quer que eu repita? Quero, Lid, Então, repete, é por porque quando a favor. gente lê essa frase, para mim fica muito de lugar, né? Quem é você Hum, no relacionamento? Fica muito desse lugar. Me parece lugar, função, papel, né? Dentro de um relacionamento. Mas não é bem por aí que a gente vai falar hoje, né? não, não, realmente não foi a partir disso aí que a gente pensou, né, Lídia? A gente pensou no sentido de realmente da sua essência. Quem você é? Você é você mesmo ou você é alguém que o outro quer que você seja? Eu acho Exatamente. que basicamente diferencia bastante da questão dos papéis, né? E do E lugar que eu ocupo. diante disso, eu fico pensando nisso que você colocou anteriormente, né? De valer para qualquer tipo de relacionamento. Uhum, Porque uhum, eu acho que é muito mais do que nos relacionamentos, é quem eu sou na vida, é quem eu sou de verdade, como eu tenho agido na minha vida. Será que eu tenho agido a partir de um lugar, de atitudes, de pensamentos, de que eu sou ok, né? E eu posso ser eu mesmo como sou, uhum. ou a partir de um lugar em que eu não me acho tão ok e então eu preciso usar máscaras, talvez seria uma boa metáfora, né? Usar máscaras Uhum. das minhas relações. Talvez com a Elo eu me mascaro de uma forma. Com o meu marido, talvez eu use outra máscara, né? Com outras pessoas, outra. Então, o quanto eu estou ok comigo mesma e que diante disso, da minha sensação de okeidade comigo mesmo, eu sou eu, de fato, nos meus relacionamentos. Isso. Deixar, quando eu ouço você, Lid, né, me vem aqui a questão, quando você falou assim, quando eu tô com a Elô, quando eu tô com meu marido,
e tal, né? É claro que a gente tem papéis diferentes, a gente não pode perder de vista, né, o conceito de papel, nossos papéis Sim, psicossociais. Então, no papel de esposa, você vai apresentar algumas coisas diferentes que talvez você apresente comigo, que é o seu papel de amiga, de parceira de trabalho. sim, Então, isso é natural. E aí a gente diferenciar o que, que seria que você está dizendo como máscara, o que seriam, o que, que a gente poderia então, definir para diferenciar, que, né, que a gente não está falando de papel diferente, que de fato tem não, nuances diferentes de acordo com a relação em que a gente está, mas que máscaras seriam disfarces, ou como eu me modulo, mas que essa exatamente. máscara não tem a ver com a minha essência. É algo que eu visto porque eu penso que aquilo é o que o outro espera de mim, o que o outro quer, sei lá. Ou que eu aprendi que é o certo para esse papel. Eu acho que é nesse Exatamente. sentido que a gente está É, quando- é, diferenciando o ser você mesmo do ser que usa uma máscara. É isso, Lid, que você bem isso, trouxe? até mais no sentido, é exatamente isso, e para Uhum. clarear um pouquinho, é como se diante, talvez, de uma pessoa, eu me sinto mais ok. E aí eu sou de um jeito. Diante de outra pessoa, talvez eu não me sinta tão ok assim, e aí eu já ajo de uma outra forma. Então, Uhum. é nesse sentido de máscara que eu estou colocando, porque eu me comporto a partir de como eu me vejo em relação ao outro, muitas vezes. Isso. E aí eu creio eu espero que deu para entender, né? Que as pessoas tenham entendido esse papo assim, psicológico, né, subjetivo, né, de quem eu sou. Vamos pensar então no que a gente quer dizer com ser você mesmo. Então eu escrevi para mim, né, quando eu fui responder essa pergunta, eu escrevi com minhas palavras a seguinte definição. E aí eu quero ver se você concorda e se as pessoas que estão aqui também acham que está ok, né? Eu escrevi assim: quando dizemos que estamos sendo nós mesmos, estamos dizendo que agimos de acordo com nossas emoções autênticas, somos coerentes com nossos valores e com as nossas necessidades. Exatamente. Né? Muito bom. Então tem as minhas emoções autênticas, os meus valores e aquilo do que eu preciso, das minhas necessidades. Então, quando eu ajo, quando as minhas ações, posturas estão de acordo com essas três coisinhas, né, eu estou sendo mais autêntica, estou sendo eu mesma, né? Eu Sim. estou caminhando dentro disso aí, né? E só porque tem algumas pessoas que não vão saber identificar o que seriam as emoções autênticas, só para Uhum. a gente trabalha a partir de uma definição do Eric Berne, da análise transacional, que traz as 5 emoções autênticas como sendo medo, raiva, alegria, tristeza e amor. Então, quando a gente pensa nas nossas emoções, e às vezes eu denomino de ansiedade, por exemplo, né? E eu coloco como uma emoção, eu estou ansiosa. De fato, o que vem por trás dessa ansiedade? É medo, raiva, tristeza, alegria ou amor? E aí eu posso buscar entender. Então, sempre as emoções autênticas, a gente parte desse pressuposto que são essas cinco. Então, quando a Elo coloca que quando a gente está agindo na autenticidade, é agindo a partir dessas nossas emoções autênticas. É eu reconhecer de fato qual dessas 5 emoções autênticas está presente diante de qualquer situação da nossa vida. Não é isso, Lu? É isso. Emoções autênticas, sentimentos genuínos, né, de acordo com o momento, né? Então, se eu a Lídia me convida para nos reunirmos amanhã para trabalho, para estudar, preparar alguma coisa juntas. Mas aí eu sinto que, nossa, eu queria ficar em casa, eu queria, sei lá, fazer outra coisa, mas eu fico naquela assim, como é que eu vou dizer não para a Lídia? Eu não posso dizer não, ela vai pensar não sei o que de mim, que eu não levo a sério a nossa parceria, o nosso trabalho, que eu não me comprometo. Aí eu fico um monte de minhoca na minha cabeça que me impedem. Aí, por fim, eu digo, tá bom, Lídia, vamos sim.
E como isso, o quão coerente eu estou sendo eu mesma com isso. Então, eu tenho que avaliar como eu me sinto, qual que é o meu sentimento, né? Qual que é o meu valor, qual que é a minha necessidade, para que eu possa dar uma resposta e me posicionar com autenticidade. Posso dizer, né, que podemos fazer isso numa outra hora, ou eu posso expressar nesse momento, amanhã eu não posso, né? Será que a gente pode encontrar um outro horário? E, e respeitando também, entendendo a necessidade do outro nisso, né? Que eu possa me comunicar também com respeito à necessidade do outro. Né? Por aí. É por aí, e me vem também algo que às vezes a gente não fala, não deixa claro, por não ser tão autêntico assim, a gente não deixa claro as nossas necessidades, aquilo que é importante para nós, por falta de autenticidade, né? Por Uhum. sermos, falta de sermos nós mesmos nas nossas relações. Então, talvez você me diz algo que fica desconfortável para mim de alguma forma, mas não, eu não vou falar para ele não, porque não, deixa para lá. É melhor não falar, porque senão a gente vai acabar entrando numa discussão que não vai ser legal. E eu tenho uma falsa sensação de que isso é bom, né? Porque não vou falar, a gente não vai entrar num clima ruim e tal. Uhum. Isso é muito frequente nos relacionamentos amorosos entre casal, né? Ah, não, deixa para lá, não vou falar não. E aí o E que o deixa para acontece? lá, muitas vezes, né, causa o quê? Um afastamento, é um É, distanciamento. a gente Porque vai deixa guardar. para lá, fica na fala, mas o meu pensamento tá ali pensando, nossa, Elô falou aquilo, eu não gostei. A Elô fez aquilo. Meu marido falou aquilo, minha esposa falou aquilo, e eu não gostei. E aquilo, também trazendo um pouquinho para o que a gente estuda, é como se a gente fosse colecionando figurinhas negativas em relação ao Uhum. outro, e uma hora esse álbum de figurinhas enche, né? Completa de figurinhas negativas, e aí a relação talvez não tenha mais como consertar, se é que existe esse termo, né? Não é mais possível um relacionamento saudável porque o álbum de figurinhas já encheu, e aí eu já tenho um distanciamento tão grande que resgatar isso é muito mais difícil. Verdade. E outra coisa que a gente tem que lembrar é o quanto a gente fica nessa, né, quando a gente não dá conta de ser autêntico, o quanto a gente fica tentando encaixar o outro ou se encaixar num modelo, né, num modelo Assim, para o outro. Às vezes a gente chega nisso por um papel não, por um hábito, né, de evitação de conflito, assim como a Lide falou, evitar o confronto. Evitar o conflito. Nem sempre evitar o conflito é a solução mais saudável, né? Ou melhor. a Alexandra está colocando aqui que às vezes não existe fala, mas sim indiferença. Hum. Sim, também tá dentro dessa autenticidade, porque se eu sou autêntico de fato, se as pessoas são autênticas de fato na relação, elas podem dizer aquilo que está desconfortável, aquilo que incomoda, de uma Uhum. forma ok, né? De uma forma, vamos usar o termo, né? Não violenta, Aham. né? Que realmente apoia em um relacionamento construtivo e não em um relacionamento destrutivo. Isso. E quando você foi falando, Elo, eu me Hum. lembrei daquele livro que é tido como livro infantil, mas que traz uma mensagem muito bacana, que é o livro A Parte que Falta. Você chegou a conhecer? Não, não. É um livrinho que são desenhos, né? E sempre tem uma coisa que é como se ela faltasse uma parte, né? Acho que era uma rodinha que falta uma parte lá, e ela busca algo para se encaixar nela, para que encaixe. Ah, E nada aham. encaixa de fato, né? Então chama a parte que falta esse livrinho. É bem bacana. Uhum. Então, para a gente perceber que não dá para entrar no mundo de ninguém, caber no mundo de ninguém, nem que ninguém caiba no nosso mundo, né? O Uhum. bacana
é a gente conseguir olhar para o outro de fato como ele Uhum. respeitando essas diferenças que tem, né? E num relacionamento amoroso, isso ainda se amplifica, porque a gente está falando de homem e mulher, né? Com Uhum. todas as diferenças que isso traz, né? Além de todas as diferenças, como no nosso relacionamento de parceria, de amizade, nós também temos nossas diferenças. Cada uma tem uma forma um pouquinho mais para cá de pensar, um pouquinho Uhum. mais para lá de viver, né? Cada uma acredita em algumas coisas diferentes do que a outra acredita. Então, estar com o outro de uma forma autêntica é eu me posicionar de uma forma do que eu sou, mas também honrar, respeitar e dar um bom lugar ao outro da forma como ele é. Perfeito. Perfeito, muito bacana. Vanessa, se você tem o livro em PDF, me manda É, ele por isso depois. colocou aqui, ela tem. Pode me mandar, por favor. Gente, outra coisa importante, Por favor, Lid, quem quiser, a gente repassa depois. a Alessandra falou, né, da indiferença e olha, é assim, abrindo um parênteses aqui, a gente pode até fazer uma live sobre isso no outro dia, Lid, mas só abrindo um parênteses aqui. A indiferença no relacionamento amoroso é, dentro da visão daquele autor, aquele psicólogo americano, o Gottman, o John Gottman, Sim. né, daqueles livros que a gente vem estudando, ele menciona a indiferença como um dos quatro, o que ele chama de os quatro Os cavaleiros do cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse. Né? Uhum. Ou seja, que quando esses quatro cavaleiros do Apocalipse estão presentes, entram no relacionamento, é assim, né? É É destruição mesmo, a ruína. destruição, é a ruína do relacionamento, né? Então, a indiferença é um deles, que ele chama de desdém, mas o desdém e a indiferença, eles estão ali, ó. Ou seja, quando eu me manifesto, quando há algo comigo e o outro me responde com indiferença, isso já é um sinal de uma ruptura no relacionamento, de realmente já tá, as bases estão bem apodrecidas, eu diria. Né? Eu me lembro do que a gente vem falando sobre cinco condições para o amor e uma série de coisas, né, de outras Uhum, lives que a gente já fez, e de alguma forma fala um pouco disso também, né? A uhum, indiferença é não validar o outro, isso. é não dar a importância, né? E todos nós temos uma necessidade de sermos reconhecidos, de Uhum, sermos vistos, né? Eu acho que dentro das constelações é o ser visto, de é, fato, como a gente é. Né? E a exato, indiferença seria o exato, oposto, de alguma forma seria o exato. oposto disso, né? É uma das coisas que nos inspirou para esse tema, né, Lid? É aquela frase do João Garriga, né? De que o amor que nos faz bem é aquele em que a gente pode ser a gente mesmo e ao mesmo tempo que a gente deixa que o outro seja ele mesmo, né? E acho que foi bem inspirador, né? E aí o João fala dessa questão de ser você mesmo, eu vou abrir aspas aqui, né? Assim, cada um deve respeitar seu jeito original de ser, com as suas neuroses ou tendências condicionadas, né? Mesmo que você tenha que trabalhar para melhorar suas neuroses, Sim. modificar aí suas neuras, né? Ele abre esse parênteses também, né? E não ficar tentando de todas as maneiras possíveis se encaixar no modelo ideal de relacionamento. O importante é a aceitação amorosa de si mesmo e da própria singularidade, e cada um pode encontrar regozijo no respeito à sua própria natureza e ser feliz seguindo. Olha que delícia, já pensou eu dar conta de me aceitar plenamente como eu sou e da mesma maneira sentir que o outro me aceita como eu sou e da mesma maneira que eu posso olhar para o outro e também Perceber que ele também me aceita. enxergá-lo, aceitá-lo e como ele é com todas as suas, né, com todas as suas singularidades, né? Eu vou abrir um parêntese no que você está dizendo, só porque às vezes a gente ouve isso Hum, que você acabou de falar e hum. pode passar a sensação assim, não, síndrome de Gabriela, eu Ah, nasci assim, sim. sim, Gabriela, né? E não é bem por aí, né, que a Não, gente tanto fala, é. porque a Não gente é.
traz, o que o Johnny Garriga traz aqui quando ele fala isso, é que todos nós temos nossas potencialidades, mas temos também as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, tudo que a gente pode melhorar. Né? Uhum. E é claro que a gente está falando em ser melhor a cada dia e sim contribuir de repente para que o nosso parceiro, a nossa parceira seja um pouco melhor a cada dia, mas sem fazer exigências, né? Sem Isso, querer que fosse diferente. Eu aceito do jeito que é e, se for possível, melhorar, né, mudar alguns hábitos que não são bacana para o relacionamento, eu posso ir mudando, eu posso ir trabalhando, eu posso desejar que o outro ou a outra também se trabalhe em alguns uhum. pontos para que o relacionamento seja mais harmônico, para que o Com relacionamento certeza. funcione melhor. Mas é só um parêntese para ficar bem entendido que quando ele coloca isso, a gente traz porque a gente concorda, a gente Uhum. acredita que ele coloca, mas tem muito desse ponto de vista que não é que a gente não vai exercer mudanças na nossa vida. Com certeza, eu acho que o desejo comum de viver bem faz naturalmente que a gente dê esses ajustes, mas até no movimento de se ajustar, eu faço isso com autenticidade, entendeu? Com verdade. Eu falo assim, é com verdade. Uma vez a gente estava conversando, Lídia, não acho que eu não me lembro já, não sei, né, que perguntou assim, mas então se eu tiver falando sobre linguagens de amor, né? Que a gente estava falando quando a gente falou sobre linguagens de amor. Então, essa não é a minha linguagem de amor, e aí eu vou treinar, executar, usar essa linguagem para agradar o, né, pro outro, que isso soaria falso. Aí eu digo que não, porque a intenção ela é verdadeira, a intenção é comunicar amor. E o amor ele é verdadeiro, o sentimento é verdadeiro. A forma de expressar e de comunicar é que você vai ajustar para que o outro receba aquilo como amor. Sim, Compreenda, ouça, falar a língua que o outro ouça. Então é genuíno, porque o amor é genuíno, né? Ele é verdadeiro. exatamente. Então a gente faz isso sim. Embora parece que a gente mistura as bolas quando vai falar de ser autêntico e ao mesmo tempo de fazer algo pelo outro, mas a autenticidade também está no seu desejo genuíno de fazer um movimento em direção ao outro, né? E talvez essa autenticidade nesse sentido poderia até passar por, olha, ainda é difícil para mim fazer algo, mas Uhum, eu faço por amor a nós, por amor à nossa relação, por querer que a gente fique bem. Ainda que pareça um pouco artificial por um tempo, eu estou buscando, né? Mas uhum. algo genuíno, algo autêntico, eu quero, é algo que eu quero. O desejo é autêntico, né? O desejo é Sim. autêntico. Aceitar a falta de respeito é duro de aceitar. Falta de respeito é falta de respeito em qualquer lugar. Não, acho que a gente não está falando aqui de aceitar falta de respeito, né? Quando eu me sinto, vamos pegar aqui então o modelo da comunicação não violenta, né? Se eu penso que o outro está me desrespeitando, né? Se eu sinto isso, que eu estou sendo desrespeitada, eu estou focando na ação do outro. A Uhum. ação que o outro está tendo que está sendo desrespeitosa comigo. Mas qual que é o meu sentimento? Como que eu me sinto? Né? Eu Sim, sinto desqualificada. Também, se eu falar que eu estou desqualificada, eu também estou colocando foco na ação do outro, que o outro está me desqualificando. Como que eu me sinto? Eu me sinto triste, ok, eu fico triste. Então, eu encontrei o sentimento. Ou eu fico triste, ou eu fico com raiva, né? E aí eu posso utilizar das orelhas, né? Ou dos olhos, das orelhas e dos olhos dessa comunicação empática, para que eu consiga entender a necessidade do outro por trás de um comportamento não respeitoso, tá? sim. Isso não quer dizer que eu vá aceitar, mas eu vou conseguir um lugar empático
para olhar, enxergar a situação. E aí eu posso pontuar e colocar isso para o outro. Do qual que é a necessidade dele? A necessidade de se sentir mais amado, de sentir que tem... Qual que é a necessidade do outro também? Que ele me comunica através de um gesto desrespeitoso. Não sei se eu fui clara. Assim, para mim tá ok. Eu espero Uhum, que a Maria possa nos dizer se para ela tá ok ou não. uhum, E a Isana, minha amiga lá de Quirinópolis, estou muito feliz que ela está aqui conosco na live. uhum. Sabe, eu sou goiana, né, lá de Quirinópolis, com muito orgulho, muito feliz. E a Isana está trazendo aqui que muitas vezes nos preocupamos tanto em agradar o outro que acabamos esquecendo que acaba esquecendo de si mesma. É verdade. E É, aí é, a gente perde a autenticidade, Isana. esse, Exatamente o esse que é a gente o está falando hoje. ponto. Esse é o ponto da live de hoje, né? Quando a gente está falando, assim, ontem eu estava assistindo um filme, até fica aí para quem Dica? tiver interesse de dica aí, Escritores da Liberdade. E Já ouvi falar. ele fala de conflitos sociais mesmo, questões de brigas de gangues, né? Cada um defendendo a sua parte. Mas o que ficou para mim, do que a Isana está colocando aqui, é que uma professora, ela quer muito ajudar os seus alunos a terem uma vida melhor, a terem condições melhores e sair daquela situação de conflito que eles vivem, que ela acaba esquecendo do próprio casamento. Que ela acabou deixando o marido, né, naquele lugar de que só ela conta do que está acontecendo, só ela fala dela, das coisas, e ela deixou de olhar para esse marido. Né? Então, Uhum, ela foi cuidar tanto desses alunos, ela foi amar tanto, né, fazer o melhor para esses alunos, que nesse momento ela esqueceu dela. Ela esqueceu do próprio relacionamento, ela esqueceu de coisas dela. Então, todas as vezes em que a gente não olha para nós em primeiro lugar, a gente está perdendo algo de nós. A gente está uhum, perdendo algo de importante para nós. Ah, Lid, mas isso não é egoísmo? Não. É porque quando a gente está no aviãozinho, diz que máscaras de oxigênio cairão, né? E coloquem você primeiro para depois você colocar no outro. Então é bem isso. A gente precisa primeiro olhar para nós, cuidarmos de nós, estarmos prontos com nós mesmos, até porque para que eu não julgue o outro, para que eu não busque conflitos com o outro, eu preciso primeiro me reconhecer, me amar, me aceitar, ser autêntica comigo mesmo, e aí eu consigo ser com o outro. uhum. Perfeito. Mas, Lid, Diga, vamos acho que lá. foi bem claro. Vamos pensar aqui, vou dar uma passada aqui em quais dinâmicas, né, pessoais nossas, do nosso jeito de ser, de funcionar, que geralmente nos levam a não sermos nós mesmos num relacionamento, né? Em geral, eu tenho medo do julgamento do outro, ou eu tenho medo de ferir os sentimentos do outro se eu me posicionar diferente do que eu acho que o outro espera que eu seja, ou que eu diga, fala ou faça, né? Hum, A gente tem crenças, né, que trazemos os aprendizados lá da infância sobre como agir em determinadas situações, e às vezes isso é muito engessado dentro de nós, né, muito sim, rígido, né? Então, aquele certo e errado, tá certo e errado, os modelos familiares que a gente carrega. Então, a gente aprende desde cedo isso. Então, eu acho que eu reuniria esses três pontos, né? O medo do julgamento, o medo de ferir o outro e os modelos familiares que a gente carrega como crenças, né? De modos de agir, que são basicamente essas dinâmicas que nos levam a não dar conta de ser tão autêntico, de ser tão honestos conosco, né? Honesto e coerente com é, com a nossa vontade, nosso jeito de ser, né? isso. A gente.
né, também pelo que a gente estuda na análise transicional, a gente acredita que muitas vezes, por muito amor à nossa família, né, por situações diversas que nos acontecem, lá na nossa infância a gente decide, toma algumas decisões inconscientes aí, que a Uhum. gente acaba trazendo para a nossa vida e vai repetindo os padrões que a gente viveu ali naquela infância. Então, se eu precisava, às vezes, brigar para que eu tivesse atenção, eu acabo arrumando briga para ser vista, né? Ainda na vida adulta, né? Então, eu Uhum. mantenho alguns padrões tá? Aí nessa crença, nesses padrões que a gente traz aí para a nossa vida adulta. E o Uhum. medo de ser julgado, muitas vezes, é porque nós mesmos nos julgamos. Ou porque muitas vezes nós fomos julgados mesmo dentro da nossa família de origem. Uhum. Então, também virou um padrão. Então, eu tenho medo de algo que, na verdade, eu vivenciei já muito, que eu já conheço e que eu sei que dói tanto. Isso, isso. Então tem os assuntos não resolvidos, né, de infância, que estão dentro de nós ainda atuando, que é a nossa criança ferida, né, Lid? Que Sim. continua lá, eu diria, aquela presa num quartinho escuro, né, encolhidinha e Dinha, amedrontada, assustada. abraçando o joelho. Isso, assustada, amedrontada e morrendo de medo de ser mais uma vez deixada sozinha naquele canto. Então, isso chega até nós nessa forma desses medos, né, de sermos mais uma vez rejeitados, de sermos mais uma vez rechaçados, né, Sim. criticados, julgados, e aí a gente tem medo de ser, porque quando a gente foi ser autêntico, a gente levou talvez alguma reprimenda que nos feriu lá na nossa criança e a gente carrega ela conosco. Mas Sim. então, Tem o que perguntinha, fazer? Lu. Tem perguntinha? Tem uma perguntinha aqui. Hum. A Pri coloca aqui, peraí. Mas você acha que esse julgamento pode estar relacionado com o próprio questionamento dos valores que eu tenho sobre as atitudes que alguém possa tomar? Você acha que está relacionado com o próprio Bom, questionamento dos valores? Vai, começa aí que eu sigo. bom, vamos separar as coisas aqui, Pri. Valores que eu tenho sobre as atitudes do outro são opiniões, tá? De Então, alguma assim, forma, julgamentos também. então são julgamentos. Então, se eu digo que eu tenho valores sobre atitudes do outro, então são opiniões, são julgamentos, como eu estou julgando as atitudes do outro, tá? Então a gente tem que diferenciar o que é observação e o que é julgamento. O que eu estou vendo, né? O que está do que está acontecendo e o que eu estou julgando, dando uma opinião, fazendo uma opinião sobre o que está acontecendo. Então, se eu digo assim, por exemplo, vou imaginar que a Lid franziu o rosto. E aí eu vou olhar faço essa leitura e digo assim, a Lid está brava. Eu estou fazendo um julgamento estou julgando uma opinião a partir de algo que eu vi. O máximo que eu posso dizer é a Lid franziu o rosto. Entendeu? Sim, É porque é o fato visível, por exemplo. Né? A Lid está franzindo o rosto. Né? Igual meus alunos, uma vez lá atrás entraram assim, nossa, a gente sempre achou que você era muito brava, você tem cara de brava. Aí eu falei assim, que bom que vocês não me conhecem, né? Eu só tenho cara de brava, eu não sou tão brava assim, né? não Coitadinhos. é. Ah, eu pareço brava, mas não sou brava, não. Porque eu acho que eu fico muito assim às vezes, a minha expressão é brava. Né? É. Então é só isso. Bom, enfim. Mas Como... tem outra coisa dentro disso que você está colocando aí, Elo, que é também fazer uma separação do que é valor. Porque o que Uhum. é valor para mim.
e não Uhum. em relação ao outro. Então, tá, tô colocando aqui, às vezes eu tenho um valor de honestidade, de responsabilidade, de alguma coisa, e o outro não tem esse valor. Isso E é valor. aí o eu tenho, mas eu percebo que o outro talvez não tenha valores como os que eu tenho, porque cada um tem o seu. Uhum. E aí, quando eu olho para o outro a partir dos meus valores, e eu percebo que não tem, muitas vezes o resultado disso vai ser um julgamento. Como se aquele valor que eu tenho fosse maior e mais importante do que os valores que o outro traz. Sim, sim, sim. Aí, Pri, você vê se respondemos a sua pergunta, né? Porque até para linkar, que tem um delay entre você botar a pergunta e o que a gente estava falando, né, acho que esse julgamento, exatamente qual é o julgamento que estaria relacionado, né? E a Andressa está colocando aqui, como lidar com o julgamento da família para que ele não influencie na minha relação? Ah, que pergunta gostosa. Que pergunta legal, né? Então, eu vou falar a partir de uma perspectiva sistêmica, se você me permite, tá, Lid? Depois você complementa, Claro, claro, né? vai. Então, assim, quando eu estou na minha família de origem, ali eu sou filha, né? Diante dos meus pais, a minha família de origem, eu pertenço àquele grupo que é a minha família de origem. Quando na vida adulta eu me caso e formo a minha própria família, então eu digo que a gente dá um passo para fora do nosso sistema de origem. Então, ali, já como adulta, eu já criei o meu novo sistema. Então, eu vou olhar para frente. Para onde eu olho? Eu olho para frente, para quem está do meu lado, né, como meu parceiro, e para minha frente, meus filhos e a minha vida. Ou eu vou ficar olhando para trás como uma criança, ainda esperando a aprovação do meu sistema de origem, dos meus pais. Né? Então, eu diria que talvez uma boa maneira de lidar com o julgamento da família é permanecer no seu adulto e acolher a dificuldade da sua criança em desagradar ou fazer escolhas diferentes do que o papai e a mamãe esperavam para você. Né? Então, eu penso que é uma boa solução, né? Um bom caminho. E aí a gente já falou em outra live aqui um pouquinho disso e eu acho que complementa, é que existem momentos da nossa vida que quando nós assumimos o nosso adulto, é preciso ficar na culpa. Isso. É preciso ficar na culpa, na boa culpa, né? Vamos chamar assim, de não fazer aquilo que os nossos pais esperam de nós. Mas como Uhum. adultos, assumir as consequências dos nossos atos. Pode ser que tenha problema, como às vezes, o pai diz, ou a mãe, eu avisei, não vai por aí. Mas eu faço as minhas escolhas como adulto. Quem não Uhum. faz escolha é criança. É. Criança não pode fazer tantas escolhas assim. Faz Uhum. algumas que Algumas. permite, né? Mas não faz grandes escolhas. Quem pode fazer grandes escolhas na vida é somente o adulto. Isso. Isso. E falando em adulto, né, Lid, se a gente for dar continuidade aqui do nosso tema, né, quem é você no seu relacionamento, né, assim, a gente está falando de autenticidade, né, eu diria que é o centro, né, para a gente ser nós mesmos, a gente precisa o máximo de autenticidade possível, né, e como ter autenticidade na relação, né? Como seria isso? De que modo a gente pode ter autenticidade na nossa relação? A gente já Né? começou a falar, né? A partir É, da pergunta da da Andressa, Andressa. a gente já começou a falar. Né? De fato, para que a gente tenha autenticidade, a gente precisa fortalecer o nosso estado de adulto, né? Que é uma Uhum. parte da nossa personalidade, de como nós somos compostos. Nossa personalidade também, de acordo com a teoria que a gente estuda da análise transicional, ela é composta por três partes. Uma parte que é o estado de ego pai, de onde vem todos os nossos valores, nossas crenças, tudo que nós aprendemos da nossa família de origem, né?
uma parte que é a nossa parte criança, nosso estado de criança, onde traz todas as nossas emoções autênticas, tudo aquilo que a gente gosta, o que não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer da vida, tá tudo ali, né? Tudo muito borbulhante ali. E tem Uhum. uma parte que é a nossa parte adulta, que muitas vezes a gente pensa no estado de adulto como algo bem racional, como um computadorzinho, né? Que entra dados do pai, da criança, Uhum. e esse adulto integrado é aquele adulto que consegue perceber o que vem de crença, o que vem de valor ali, mas e o que são das emoções da criança, mas toma a decisão de uma forma mais racionalizada. Então eu sinto, mas quando eu vou agir a partir daquilo tudo que me compõe enquanto personalidade, eu posso agir a partir do adulto, que é quem Uhum. vai conseguir ser autêntico, porque muitas vezes talvez o nosso estado de ego pai vai vir e vai falar assim, não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque meu pai, a minha mãe, os meus avós me diriam isso. Não faça isso. Mas o meu Isso. estado de ego criança tá lá borbulhando, tá falando, não, vai lá, faz. Vai lá, faz, é melhor, eu tô com vontade, eu quero. Tá, vai lá e faz. Mas aí o meu adulto precisa entender diante de cada situação nossa do dia a dia, qual é a forma mais autêntica de ser. Como eu posso, de fato, ser eu mesma a partir do que eu aprendi do pai, do que a minha parte criança quer, o que é mais ok que eu faça naquele momento? Qual a melhor atitude? Quais as palavras que eu devo ou não devo falar? Então, eu vou conseguir racionalizar sobre tudo isso para só então, com esse adulto fortalecido, com esse adulto integrado, de fato, tomar as melhores decisões. Uhum. Tem O uma. Marcelo está perguntando aí, né? Está colocando. Pode falar. Não se, Não, não, não se perde a autenticidade entendendo de que todos nós temos oportunidades em alguns comportamentos. Vai lá, Elô. Não se perde a é, autenticidade entendendo que é uma todos nós temos pergunta. oportunidades É uma em alguns. pergunta, Marcelo? É uma pergunta? Está colocando que a gente perderia a autenticidade? Eu estou tentando entender também a pergunta ou a colocação dele, né? Se é uma colocação, que a gente não perde a autenticidade quando a gente entende que todos nós temos oportunidades em alguns comportamentos, né? Se for uma colocação, sim, nós não perdemos, entendemos que nós temos escolhas. Nós Uhum, podemos fazer escolhas, né, na uhum, nossa vida diante daquilo uhum. que nós podemos fazer, como aquele exemplo que a gente deu de escolher, é, não é É uma isso, pergunta, é isso mesmo, a colocação que ele fez. colocação. Então é como nós entendemos mesmo. Tá, Sim. Ok, Marcelo, tá obrigada. ok a Então, sua isso mesmo, a colocação. gente não perde a autenticidade. A gente pode manter a nossa autenticidade quando a gente quer, toma decisões conscientes sobre o que a gente pode ou não fazer. Isso, e é por isso que a gente está falando do estado de ego adulto, porque é do adulto que a gente pode avaliar os dados de realidade e assumir responsabilidade exatamente pela escolha de agir com a nossa autenticidade. Né? Nós assumimos essa responsabilidade como adulto. Adultos têm responsabilidades, né, Lid? Às Assumem. vezes a gente acha mais Né? fácil ficar na criança, né? Porque criança não Isso, precisa assumir tantas não, responsabilidades, né? Mas isso, nós adultos precisamos, porque a vida de adulto exige isso, né? E aí a gente só precisa entender que mesmo a vida de adulto pode ser leve, ela não precisa ser pesada. E essa construção de leveza parte também por nós assumirmos cada vez mais a nossa autenticidade. isso, Porque isso. quando eu quero caber em valores, em crenças de outras pessoas, quando eu quero me mudar para caber no mundo de alguém, aí fica pesado. Aí fica bem Fica difícil. pesado.
Fica pesado também quando eu faço muita, ou eu sempre opto por abrir mão de mim para fazer como o outro espera de mim, né? Sim, Aí a gente vai lembrar que na relação de casal, em todas as relações, mas vamos falar do relacionamento de casal, da lei de equilíbrio do dar e receber. Então, se eu sou sempre aquele que cedo, eu tenho a sensação de sempre de estar dando muito. Faz sentido? Né? Que se eu sou aquele que estou sempre cedendo, abrindo mão de mim para fazer como o outro, eu também tenho uma percepção de que abrir mão de mim, do meu desejo, é dar para o outro muito. E isso vai desequilibrando. Vamos imaginar um casal que os pais moram em outra cidade, né? E que todo fim de semana a mulher fala, nós vamos para casa da mamãe nesse fim de semana, né? Mas o marido nem sempre quer, mas vai. Vai abrindo mão. Vai. Aí quando ele fala assim, não, agora nós vamos na casa da minha mamãe. Agora é na minha família. Entendeu? Se não houver um equilíbrio nisso, aquele que está sempre abrindo mão em função, em prol de não contrariar, em prol, sei lá, do que for em prol do que ele achar dentro dele que está fazendo, abrindo mão em prol de alguma coisa, mas ele não está sendo autêntico com a verdadeira desejo dele, seja de ficar em casa ou de ir para outro canto, né? Isso vai desequilibrando. E aí vai virando uma distância entre os dois que chega a um ponto que fica insuportável. sim, exatamente. Né? Que rompe e desestrutura bem a relação. Né? Então é E ficar isso, às atento a vezes, a isso gente também. percebe que acontece muitas vezes é que um consegue, talvez, ser um pouco mais autêntico do que o outro na relação. E aí, aquele que consegue ser mais autêntico, muitas vezes ele fala, ele coloca aquilo que não tá bacana, aquilo que pode ser Uhum, melhorado, quer, como ele quer. E aí o outro que não consegue ser tão autêntico fica parecendo assim, tudo bem, eu concordo, tá bom, tudo bem, mas de verdade aquilo está trazendo um mal-estar, um desconforto tão grande e aquilo alguma hora vai aparecer, como aquilo que a gente uhum, falou da coleção de figurinhas. Aquilo em isso. algum momento vai aparecer e vai aparecer de uma forma muito ruim. Porque é também a metáfora do copo, né, cheio, que vai caindo É, gotinhas, gotinhas, e uma hora transborda. uhum, é isso mesmo. E aí a gente tem que lembrar, né, Lid, que nesse movimento aí de querer agradar o outro, há um desejo inconsciente de reconhecimento, de obter amor. Olha como eu sou bom, né? É como se houvesse implícito um pedido, olhe para mim, veja como eu sou bom, me reconheça como uma pessoa boa, generosa, uma pessoa que não causa problema, né? Qualquer coisa do tipo. Que por trás disso há um pedido de atenção, de ser visto, né? Que vem bem talvez não sei, da criança, de um estado de ego fragilizado, né? De Internamente. uma construção mesmo de uma criança que talvez precisou ser a boazinha Isso. para que fosse vista de alguma forma na família de origem, né? Então precisou Uhum. ser tão boazinha, tão bonzinho, que se mantém nesse padrão na vida. E aí essa pessoa continua sendo a boazinha, porque lá quando foi criança e era boazinha, também não era na autenticidade. E Aham. aí foi construindo o seu padrão de vida fora dessa autenticidade, e aí diante do relacionamento mantém esse padrão para ser visto, para ser amado, porque entende que seria a única forma de ser amado, de ser visto. Mas aquilo pesa, ainda assim aquilo pesa. Pesa. Lembra que por trás do seja boazinha existe, né, uma desqualificação do tipo, não há nada que você faça que seja agradável, né? Sim.
nada do que você faz é bom. É como se fosse isso. Então não adianta, nada do que eu. Se eu acho que eu tenho que ser boazinha, no fundo eu também acho que nada do que. Nunca vai ser suficientemente boa para o outro. Então Exatamente. E eu aí a gente vai carrego ter essa. questões de autoestima, de Uhum, insegurança, dos uhum. is, né? De todos os is. Todos Aí. os is, todos os is, exatamente. Pois é, Lid, você viu? Ó, já são 7h12. Então, eu estou preocupada porque vai que nos derrubem de novo, como É, assim, semana vamos passada, ficar né? esperto. Acho que vamos ver se Vamos alguém tem ficar alguma outra atentos. pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, que a gente já vai encerrando. Enquanto alguém Isso. escreve, se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu vou aproveitar para fazer um convite. Eu acho que você também tem alguma coisa aí, Elô, você convida também o pessoal. Uhum. Amanhã, a minha amiga Blaina, ela é coach e especialista em comunicação não violenta. Nós vamos fazer uma live amanhã às 19 horas, falando também sobre esse tema de comunicação não violenta dentro dos relacionamentos. Uau! Então, se fizer sentido para vocês, né, que estão aqui ou convidarem outras pessoas, a gente vai trazer um pouco desse tema. Eu vou sugar aí um pouquinho, né, da Blaina Ai, vai para ficar trazer um gravado, pouco. Lid? Vai ficar gravado, sim. Ai, que Mas bom. quem puder nos prestigiar, a gente fica bem feliz, tá, pessoal? É, E eu acho amanhã que eu você também tem algo, né, Lu? tenho, mas não é pelo Instagram, Lid. Ah, O tá. pessoal do PET, da Biologia, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, né? A Fernanda Rodrigues, minha norinha, me convidou, a minha Luciene, para fazermos uma live falando sobre o que eu vejo da minha janela. Basicamente, uma visão sobre a saúde mental nesse momento de pandemia e pós-pandemia, tá? Como é que, Ah, que a gente está vendo aí essas questões de saúde mental, né, das pessoas a partir dessa situação que a gente está vivendo aí da pandemia, né? No momento atual, do começo da pandemia hoje e no pós, como é que vai ser depois, as mudanças nesse sentido. E na sim. quinta-feira, né? Então vai ser mais ou menos ao mesmo tempo e vai ser por outra plataforma, que vai ser pelo Interno YouTube e deles, tal. né? Ela é deles e vai passar pelo YouTube e tal. Então não é aqui no Instagram. A, e vai ser no mesmo horário que a sua. Aí na quinta-feira, às 8h30 da noite, a Vanessa, do Mãe Dando Bem, da página do Instagram Mãe Dando Bem, ela me convidou também para a gente falar dentro da série que ela está fazendo, Mãe Também Namora. Também falar Ah, sobre relacionamento de casais com filhos, principalmente filhos pequenos, né? Como é que fica pesado, fica difícil, se o casal não tem uma cooperação. Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso, e né? aí vai ficar no perfil dela. No Ah, perfil da mas depois você Vanessa, passa do, pra do gente Mãe Dando poder Bem. discutir, tá? Uhum. A Maria está perguntando, né? No caso, eu acho que é da Para Blaina, você. né? Uhum. A Blaina é coach, ela mora em Uberaba, tá? Mas amanhã ela vai estar aqui, e se você quiser fazer alguma pergunta para ela, vai estar à disposição, tá bom? Bom, pessoal, a gente quer agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui conosco. Segunda-feira tem mais, né, Lu? Tem. Mais um pouquinho. Se alguém tiver temas, a gente já vem pedindo, né? Se alguém tiver temas, sugere para a gente, que a gente pode levar para vocês exatamente um pouquinho daquilo. A gente não vai abrir nome, a fulana que Vou sugeriu dar um tal tema. print aqui antes de subir. Não precisa, tá? Então, que vocês possam nos mandar. Printou? Que vocês possam, então, nos mandar esses temas, tá? Eu agradeço muito vocês pela participação, agradeço você, Elô, mais uma vez, pela nossa parceria. Eu que E agradeço. esperamos vocês na próxima semana, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus. Tem quem Fiquem chegou com Deus. agora, a Tati chegou por agora, né? A gente sempre começa às 18h15. Então, segunda-feira, estaremos aqui de novo. Exatamente. Tchau, tchau, Isana. Obrigada, minha amiga. Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Com Deus, Hoje pessoal. tá faltando 25 segundos, mas eu já vou desligar aqui, tá? Grande beijo.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.